Voltamos, povo de Deus, para o tópico 2 da lição número 5, que diz a palavra da ciência. Vamos dar a continuação e a diferença da palavra da ciência e a sabedoria. Há uma grande diferença, porque a sabedoria mencionada aqui na lição é a ação de Deus de interpretar a revelação de Deus para com o homem na fase de interpretar, criar ou fazer ou tomar alguma decisão. Já na ciência é um modo de um conhecimento mais profundo, uma revelação divina, de revelar algo que está oculto. Vamos lá. Segundo o dicionário grego de Strong, o termo ciência, de forma objetiva, se refere a um conhecimento cristão mais profundo. A doutrina cristã, Donald Green, em sua obra acerca dos dons espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca deste dom. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus. Sobre a estima este dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley Horton diz: este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. É aquilo. Deus, na sua onisciência, sabe tudo, todas as coisas. Ele dá um pouquinho para o ser humano, dá uma conta-gotas para se revelar, interpretar e ter revelações. Porque aqui a palavra da ciência vai nos falar a respeito de várias formas de abranger. Porque Deus menciona esse dom de 3 formas: visão, sonhos e revelações. De 3 formas Deus pode comunicar conosco: através de sonhos, revelações e visões. Vamos lá. 2.1. Este dom não deve ser usado em benefício próprio. Eita, agora complicou. Porque muitas pessoas que têm o dom da ciência usam para tirar vantagem dos que não têm. No que se refere a este dom, estejamos certos que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Ou seja, quem tem o dom da ciência tem o conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que têm o conhecimento de Deus, o pouco, entre aspas, quer tirar vantagem, quer atrair lucros, quer chamar a fama para si, e muitos acabam pegando a glória. Não sabe ele que Deus não divide glória com ninguém, e que quando o homem se ensoberbece, Deus tira simplesmente o Espírito Santo e os dons da ciência, que acaba o homem sem a ciência de Deus e sem a sabedoria, o homem para nada presta. Porque nós dependemos todos os dias de uma porçãozinha da ciência e uma porçãozinha da sabedoria do alto. Todo ser humano tem isso constantemente, mas é aquilo. Deus nos dá diariamente para nos ajudar, para nos trabalhar, para nós caminhar durante o dia, para fazer os nossos deveres, mas não para atuar com o próximo, Porque em alguns momentos Deus se refere o dom na qual Ele quer usar o dom em nós para outra pessoa, e tem um momento certo, na hora certa. Nós vamos agora estudar a esse respeito e como o Senhor se utilizou do ser humano através da palavra da ciência. Vamos lá. Não é conhecimento aprendido em uma sala de aula, pode ver. Através desse dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás. Vejamos o seguinte: conforme é possível apurar, este dom certifica a nos aprofundarmos em assunto que brota do coração de Deus e somente Ele conhece.
na história dele, vamos ver muitas e muitas passagens a respeito da sabedoria. A primeira passagem que a revista menciona aqui é em Atos capítulo 5, verso do 1 ao 11, que vai nos falar de Ananias e Safira. E vamos ver aqui como o Espírito Santo atuou aleluia, glória a Deus, no dom da ciência. Vejamos que Ananias e Safira eram proprietários, né, de uma grande casa, eram empresários, que vendo, né, Pedro, os apóstolos arrecadaram dinheiro, eles disseram, nós, olha mulher, ou vice-versa, Ananias ou Safira, vamos fazer o seguinte, nós temos uma propriedade, os apóstolos e os discípulos pediram oferta, mas como o pessoal da mídia nos conhece, nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma casa de 100 mil, mas se a gente for dar completamente todo o dinheiro que nós vendermos, o que nós iremos ter de lucro? Nada. Nós vamos perder. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender a casa por 200, vamos pegar 100 e entregar nos pés dos discípulos. Nós, de todo jeito, nós iremos dar alguma coisa, uma oferta. E isso, na mente dele, movido por Satanás, eles fazem isso. E olha, um concorda com o outro. Olha, se o discípulo Pedro chegar para você e perguntar, diz exatamente isso. Nós combinamos aqui, tudo bem? Tudo. Quando Ananias chega até o Pedro, né, o discípulo Pedro, e diz, olha Pedro, pastor no templo, né, Pedro, nós estamos aqui entregando o valor da casa, né, nós vendemos a casa por 100 mil, embora ele que vendeu por 200. Porque ele pensou, não, Pedro simplesmente quer dinheiro, ele não sabe de onde vem, ele não quer saber de nada, ele quer simplesmente dinheiro. Então, já que é dinheiro que ele quer, nós iremos dar essa quantia. Então, ele disse, Pedro, já movido pelo Espírito Santo, né, deixa ele falar, dá a oportunidade dele mudar alguma coisa ou se arrepender. Mas Pedro em nenhum momento menciona nada. Então ele diz, olha, nós traemos tudo, nós tiramos tudo. Aí começa a dizer para o povo, nós damos nossa casa, nós damos o valor todo, nós vendemos o valor X, entregamos no valor X, nós não pegamos nada para nós. Quando ele engrandece o seu ser, aí que vem o dom da ciência para Pedro. O Espírito Santo fala no ouvido de Pedro, interpreta o que o sentimento de Ananias está e como aconteceu, porque é um discernimento da sua alma, interpretou o que ele pensava, como que tinha arquitetado tudo. Então disse, olha Ananias, o Espírito Santo quer que te diga uma coisa, tu está mentindo, tu vendeu a casa de um valor e está dando outra, então por causa disso, o Espírito do Senhor não irá mais habitar em ti. E a palavra do Senhor vai mencionar que ele estava respirando, ele joga o ar para fora, que o Espírito Santo sai de dentro dele. Ou seja, em vez dele continuar respirando, ele perde o ar. No seu expirar, quando o ar sai, está saindo o Espírito Santo, ele cai no chão. Para nada o homem presta sem um Espírito Santo. Então Pedro vai até a mulher dele, Safira, e diz, olha Safira, não conta que o marido tinha morrido, porque até então, se falasse, ela ia voltar atrás, ele ia tentar barganhar. Então disse, olha, quanto tu vendeu essa casa? Tu está dando tudo? Não, simplesmente eu e meu marido, nós vendemos essa casa, nós estamos dando tudo. Então Pedro disse, olha, a partir de hoje o Espírito Santo não irá habitar em ti. Então quando ela expira, o Espírito do Senhor sai dentro dela, o hálito, o ar, o fôlego, o ruach de Deus sai dentro dela. Então o ser humano volta para o pó da onde ele veio. Mais na frente nós vamos mencionar outros tipos de revelação mencionada por Deus nesse dom da ciência. Sobre este dom, ainda nós podemos aplicar à vida pessoal, e sim
para edificação e crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Os crentes são enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, né, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 1:5. O dom da ciência é muito importante, que é o dom da revelação de Deus, é muito importante. É aquilo, né? Jesus falou, nada que está oculto que não há de ser revelado. É aí que você tira, porque o Espírito Santo, ele revela o profundo e o escondido. Veja, o Espírito Santo, ele simplesmente vai revelar o profundo e o escondido. Porque não adianta querer barganhar com o mestre, não adianta querer dizer que sabe mais, dizer que o Espírito Santo não está vendo, que o Espírito Santo não vai interpretar, não vai revelar, não adianta. Porque o Espírito Santo sabe o que está acontecendo. E o Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, ele se utiliza de muitas formas, ele age de muitas formas, e ele revelou para muitos de seus profetas e sacerdotes e juízes como organizar, como montar uma estratégia, que nós vamos ver a seguinte num tópico 2.2. Vejamos o seguinte. Vemos na Bíblia este dom sendo revelado. Vemos na Bíblia que este dom habilita o crente a compreender algo que está fora do seu alcance humano, ou seja, o ser humano não tem capacidade, né, de conhecer o que o outro está pensando, de saber o que o outro vai fazer, simplesmente. O ser humano não tem esse dom, somente Deus, né, através do Espírito Santo, que entra na mente do homem e vai até a divisão da alma e do espírito. Acabou-se. Só o Espírito Santo é o que nos interpreta a todo momento, de dentro para fora. Testamento. No Antigo Testamento temos o exemplo de quando Deus revelou ao profeta Eliseu os planos de guerra do rei da Síria. Vejamos lá em 2 Reis 6:8-12. Essa palavra é muito forte, muito bonita, que vai falar a respeito de Eliseu e do rei da Síria, né, o povo adversário, na qual tem tanta raiva e monta uma estratégia para lutar, para guerrear contra o povo de Israel. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que enquanto o rei da Síria monta aquela estratégia dizendo, olha, na sua câmara, no seu recanto ali, segredo, em secreto, só com os grandões e diretores, ele dizia, nesta noite nós iremos para a banda de lá, iremos cercar ele, tanto do norte quanto do sul. E aí, ninguém espalhou nenhuma notícia, a palavra do Senhor vai para Eliseu e diz, olha Eliseu, diz ao rei de Israel que o povo assírio está indo para aquela banda e para a banda de cá, para o norte e para o sul. Avisa para ele preparar os exércitos enquanto antes, para ir o mais rápido possível para aquele ponto de estratégia. Porque se eles não forem a tempo, ele iria ser cercado, iria ser, um exemplo, ser um franguinho assado, muito, muito fácil. É aí que entra a estratégia de Deus. Deus revelou a Eliseu o que o rei da Síria tinha planejado. O rei da Síria estava tudo arquitetado, o plano já estava pronto. Aí quando o rei de Israel manda os soldados, os espias dos assírios, vai lá, né, para conferir a terra novamente. Quando chega lá, diz, os soldados israelitas estão aqui, mas os nossos espias falou que a terra poderia ser habitada, poderia ser acampada por nós. Então quem está mentindo? Alguém mentiu ou alguém espalhou a notícia? Não, simplesmente foi o próprio Deus que contou essa notícia. Então, a palavra do Senhor vai nos falar que quando os exércitos chegam lá, simplesmente depara com essa, já montado uma estratégia de guerra de autodefesa do povo de Israel. Então eles voltam, retrocedem e diz,
uma pessoa, o rei começa a ficar indignado. Quem vazou essa informação aqui? Quem vazou? Não, rei, o senhor falou na sua recâmara secreta, ninguém vazou essa informação, que o senhor iria acampar no norte e no sul, ninguém vazou. Então, uma pessoa, né, se levantou no meio dele e disse, olha, sabe quem disse? Eu descobri que quem falou para o rei de Israel foi um tal aí, vidente, porque os profetas antigamente eram considerados videntes, um vidente Eliseu. E onde o rei se enfurece e diz aonde ele mora, vamos lá agora. Vamos pegar esse vidente para nós, vamos fazer com que nos traz de benefício. Então a palavra do Senhor vai nos falar que Deus automaticamente fala para Eliseu para ficar sossegado quando vê a movimentação, mas Eliseu não conta nada para o seu servo. Que quando o rei Assíria manda os soldados, né, todo uniformizado, todo preparado para a guerra, é tão interessante que mais de 100 homens foram para a casa de Eliseu. A palavra vai nos falar que o jovem ficou espantado, porque eram numerosos, era uma multidão para um único homem. Veja, eu amo essa reflexão. O Espírito Santo na vida do homem é maior e mais forte do que milhares de homens armados. Pode ver que o próprio Sansão com a queixada matou 1000, um homem mata 1000 pessoas. Veja, o Espírito Santo na vida do homem é muito mais forte do que 100.000. Do que 32.000, como foi com Gideão, e Deus foi tão tremendo que poderia ter dado a vitória a Gideão com aquelas 32.000 pessoas, mas as pessoas que estavam ali eram pessoas orgulhosas. Por isso que Deus disse para aleluia, Gideão, eu quero reduzir, e reduziu até 300 pessoas. Um homem com Deus vale muito mais além do que uma multidão de pessoas. Uma certa vez a rainha da Inglaterra disse que temia que um homem de joelho era mais forte do que seu exército inteiro. Veja, a rainha falou isso. Então, o homem fiel com Deus vai muito mais além do que a medicina, do que as forças militares, do que a guerra. É Deus na vida do homem. Então, quando o povo, o exército chegou lá na casa de Eliseu, e quando amanhece o dia, o seu servo abre a janela, né, se depara com aquela multidão e diz, meu senhor Eliseu, venha cá ver, nós estamos cercados, a bandeira ali é dos assírios. Quem é, agora imitando a frase do Chapolin, quem nos poderá nos defender? É aquele tipo de crente, esse servo de Eliseu é aquele tipo de crente. Vai para a igreja, ora, em alguns momentos, entre aspas, jejuma, mas quando vem a prova, se desespera. Aí você diz, tu tá orando para quem? Tu tá jejuando para quem? Por que tu vai para a igreja se tu não confia em Deus? Porque quando a dificuldade vem, tu simplesmente, em vez de agarrar em Deus, abre mão. É esse tipo de crente que é o jovem, o rapaz que trabalhava com Eliseu, era servo de Eliseu. Então Eliseu olha para Deus, ora para Deus e diz, Deus, abre a visão desse jovem e mostra para ele ver a multidão, porque o maior que está conosco do que eles que estão lá fora. E quando o olhar do jovem foi novamente, o jovem foi olhar na janela e viu que os exércitos maiores eram o exército branco. Porque a visão espiritual do rapaz foi aberta. Quando ele olha novamente, ele pensa que está vendo coisa, ele coça o olho ali e diz, eu quero um óculos porque eu não estou enxergando bem, eu estou vendo homens, carros e cavaleiros de branco, um exército maior do que eu estou vendo. É como se o exército humano se diminuísse em miniatura e o exército de Deus é ali imenso. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que o ser humano não sabe,
mas um anjo tem aproximadamente 3 metros a 4 metros de altura, né? Descrito lá em Gênesis, quando o anjo ia até Abraão e em outros servos de Deus, na qual é mencionado na Bíblia. Imagine, aquele jovem vendo aqueles soldados divinos celestiais de mais de 3 metros de altura, e ele para e pensa, mas eu acabei de ver os soldados humanos aqui numerosos. É aí que ele cai e raciocina dizendo, realmente, o maior que está conosco do que aquele próprio exército. Então, a palavra vai nos falar, dá uma rápida e breve passagem, que o profeta Eliseu diz, Senhor, permita que esses homens fiquem cegos, para mostrar ao seu rei que se nós quisermos matar, nós mataríamos. Então Deus concedeu a cegueira para aqueles soldados. É como se cada anjo ferisse a visão dos soldados e os soldados ficassem cegos. Então Eliseu aborda os soldados e aqueles homens obedecem como se estivesse obedecendo ao seu próprio rei. Então Eliseu sai da sua casa e diz, olha, vamos para ali. Então todo mundo foi conduzindo Eliseu até a praça. E o rei de Israel se depara e fica espantado, dizendo, oxe, vamos matar ele agora. Soldados preparem um arco, soldados preparem a espada, vamos matar porque eles estão aqui tudo reunidos no meio da praça. Vamos matar agora, veio de bandeja para nós. Então Eliseu levanta o dedo e diz, nananina não. Prepare para eles pratos de comida e bebida, porque nós vamos agir diferente. É aquilo, o mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram. Grava essa frase, o mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram. Foram até a casa de Eliseu para prender Eliseu. Pensaram, é um vidente qualquer. Não. É o próprio Deus falando na boca de Eliseu. Não era um ser humano qualquer. Era o próprio Deus habitando constantemente na vida de Eliseu. Então Eliseu recebe, né, do seu rei a água, dá de comer, dá de beber e entrega. Diz, olha, vão para o sul, porque o seu povo está lá. Então eles foram para a sua casa, né? Voltaram para a Síria. E a palavra do Senhor vai nos falar, né, que entre o capítulo e outro se passaram anos e anos, até voltar novamente a rixa e a guerra novamente da batalha. Porque quando o rei da Síria, que estava planejando destruir Israel, ouviu aquelas notícias dizendo, olha, ele estava conosco, a ponto de nos matar, mas eles agiram diferente. Eles nos deram comida e água. Nós desistimos, nós não vamos atacar mais ele, porque eles agiu de bom grado para nós. É aquilo, né? Quando o nosso inimigo vem para nós com espada e lança, e quando nós agirmos diferente, é pior do que você confrontar o seu inimigo. Quando o seu inimigo vem com foice, espada, lança, você vai com a paz do Espírito, aquele seu adversário, ele se corrói por dentro a ponto de explodir. Mas essa é a estratégia e os frutos, né, da mansidão no Espírito Santo. Vamos continuar, porque a hora não nos permite mais. A palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. O dom da palavra da ciência ou do conhecimento de Deus possui uma grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. Este dom nos capacita, pelo Espírito Santo, a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próprio Deus, que está lá em Éfesos 1:17. Um trecho aqui da revista que diz: o conhecimento pode incluir os segredos de Deus, né? O conhecimento da ciência é uma revelação dos segredos de Deus para conosco, dos planos dos inimigos. Ó, pode ver.
três agir, né, do conhecimento de Deus, né, desse dom da ciência. É uma revelação do próprio Deus para nós de uma vida pessoal. 2, a revelação dos planos do inimigo para nós colocarmos, juntarmos nossos pés e fazer a vontade de Deus para fecharmos todas as brechas. Ou dos pecados secretos de reis e servos. Ou seja, são três formas da revelação da ciência de Deus para com o homem: revelar pecados, revelar plano do inimigo ou simplesmente conversar conosco. Embora que essa palavra aqui do dom da ciência é complexo demais. Se eu fosse mencionar versículo e versículo, nós temos que fazer uma longa duração. Por isso que nós estamos encerrando por aqui. Mas que Deus continue abençoando. Irei deixar aqui o tópico 3 no próximo vídeo, para que você venha concluir com o discernimento de espírito, para a honra e glória do Senhor. Fique na paz. Amém.